Sejam muito bem-vindos a mais um Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. E hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial. Hoje eu recebo Josiane Lessa, que é uma advogada maravilhosa, mãe e mestre em Direito. No início foi bem desafiador e ela vai contar pra gente como que foi a sua jornada até aqui. Seja muito bem-vinda, Josiane. Obrigada, Raíssa. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui neste local, que é um momento que dá voz a muitas pessoas, a histórias realmente incríveis. Muito obrigada. Obrigada. Fico muito feliz de te receber. E eu já quero iniciar te perguntando, Josiane, você já atua na advocacia há 10 anos, certo? Sim. Mas começou antes mesmo de se formar. Como foi esse começo? O que te levou ao direito, essa paixão que começou bem antes, né? Sim, na verdade, eu sempre quis cursar direito. É o meu sonho de infância. Eu acho que eu nunca imaginei fazer outra coisa. Então, eu Nossa, que sempre legal. foquei em estudar para passar na UFMA em Direito. Então, eu estudei, passei, realmente consegui passar. E, juntamente com Direito, eu passei em uma outra faculdade, que foi a de Engenharia. Então, inicialmente, eu fiz concomitantemente as duas faculdades. Mas o que prevaleceu foi justamente o amor ali pelo direito e pelas leis. Ah, que bom. Quando você olha para aquela jovem estagiando nos primeiros escritórios, você já imaginava que seguiria um caminho empreendedor dentro da advocacia? Jamais. Naquele momento eu nunca imaginei. Eu sou filha de servidor público, então a minha orientação sempre foi de fazer concurso público, alcançar ali aquela estabilidade financeira. Então eu nunca pensei ali no início em empreender. Essa paixão pela advocacia começou nos meus estágios. Eu estagiei primeiramente na Defensoria Pública, após eu estagiei no escritório de advocacia, que foi quando eu comecei a ter aquele contato inicial com a advocacia na prática, né, que é diferente daquilo que a gente aprende em faculdade. Então, a advocacia na prática eu comecei ali no estágio, e ali esse amor foi se desenvolvendo, eu comecei a advogar, e foi isso, o amor surgiu aos poucos, não foi aquele amor de início, foi alguma coisa que foi surgindo ali no decorrer das minhas experiências. Fiquei curiosa agora com o que você falou, porque geralmente acontece muito isso. Na universidade é uma coisa, mas quando você vai para campo, você se depara com outros desafios, com outras questões. Na advocacia, como funciona isso? Quais foram os desafios que você se deparou quando você foi realmente para campo? Os desafios são inúmeros. Primeiro, porque o direito é muito amplo. Então, a gente tem várias áreas ali de atuação e muitas vezes a gente tem uma afinidade com algo na faculdade, quando vai para a prática é totalmente diferente. A aplicação da lei não é totalmente teórica, Sim. É dinâmica. Todos os dias a gente vai aprendendo e vai construindo. E eu acho que essa construção é o mais desafiador. É conseguir aplicar aquilo que está no papel no dia a dia. Você tem a percepção de que quando você estava estudando, você ficava um pouco engessada, mas quando você foi para a prática, você, opa, tem uma liberdade aqui e um dinamismo que eu preciso entender para aplicar. Foi isso que aconteceu? Isso mesmo, o direito é altamente dinâmico, a advocacia é dinâmica, a gente aprende todos os dias a gente lidar com casos totalmente diferenciados. Então é isso, a gente realmente estudar, conhecer e aplicar da melhor forma, né, para atender da melhor forma também os nossos clientes. Nossa, e eu via, não sei você de casa aí, mas eu via o direito como algo extremamente engessado, extremamente... E eu achei muito, muito legal ouvir isso de ti, porque eu não imaginava, não sei se você de casa imaginava, mas eu de verdade não tinha parado para pensar sobre isso. Agora me conta quais são os pontos pessoais que se ligaram com você profissional e que foi ainda mais desafiador nesse processo. Você tem filhos? Me conte essa parte também. Eu tenho uma filha, Maria Júlia, o amor da minha vida, e ser mãe só incrementou ali a minha advocacia. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente tem uma sensibilidade maior e também uma forma de ver diferenciada em relação ao mundo, de uma forma geral. Então, a maternidade me melhorou como profissional mesmo. Ah, excelente.
E a tua gravidez, ela aconteceu em que momento? Você estava estudando? Você estava já exercendo? Eu já estava trabalhando. Na época, eu tinha recebido uma oportunidade de trabalhar no interior, na cidade de Codó. E eu sou uma capricorniana nata, então eu sou muito focada no meu trabalho. Sim. Então eu estava trabalhando, eu adorava aquilo que eu fazia e acabei que eu soube da minha gravidez. Foi uma coisa de não estava planejada. Uhum. Então, como eu estava numa cidade que eu não tinha um suporte, a minha família é de São Luís, Nossa. então eu acabei saindo desse emprego que eu tinha, do escritório, e vim para cá, para São Luís. Então, a partir daí, eu tive que ter opções, verificar opções de trabalho que pudesse ali me manter, apesar de no momento eu estar na casa dos meus pais, mas que pudesse me manter e que eu continuasse, né, o meu trabalho, já que era uma coisa que realmente eu gostava de fazer, não só por questões financeiras, mas porque era algo que me fazia bem. Existe um momento depois da gestação, depois do parto, depois daqueles primeiros meses ali, que a gente fica mais fragilizada, mais sensível, mas existe um momento que a gente parece que a gente vem, assim, se renovando, a gente vem se reencontrando, né? Até no corpo mesmo da gente. Muda a roupa, muda muita coisa, mas depois a gente começa a voltar para as roupas que a gente vestia antes, e a gente começa a ter mais energia para o trabalho. E nesse momento que você começou a dizer assim, pronto, agora é o momento que eu vou com tudo, vou para cima. Você sentiu que existiu esse momento de agora eu tô conseguindo conciliar mais, vou dar conta de pegar mais trabalhos e agora eu vou para cima. Teve esse momento contigo também? Senti, sim, vivi esse momento e é um momento muito desafiador porque a gente vai se conciliando, né? Conciliando a rotina de trabalho, a rotina de maternidade, e a gente vai se identificando mais com a nova mulher que a gente se torna depois da maternidade, depois das experiências que a gente vive. Então, eu tive esse momento, inclusive, nessa época, eu tive a coragem de fazer uma prova para mestrado, consegui êxito, iniciei o mestrado, mesmo nessa rotina. Também, na mesma época, eu consegui um emprego no escritório de advocacia. Então, eu estava conciliando a maternidade, o emprego e mais o mestrado. Então, foi um momento muito complexo e muito desafiador na minha carreira. Nossa, eu imagino como deve ter sido desafiador. E como que aconteceu hoje o escritório onde você está à frente? Como que está funcionando? Como que foi esse desenvolvimento? Certo, o meu escritório iniciou com meu sócio, o Marcos Vinícius. Ele me convidou porque ele já tinha um escritório e ele estava precisando de parceiros. Me convidou. Sim. E convidou um outro amigo nosso. Infelizmente, esse nosso outro amigo conseguiu, ou felizmente, né, na verdade, uma outra ocupação e acabou que ficou só nós dois. Nessa época eu já ainda trabalhava no escritório anterior, então passei a conciliar ali os dois escritórios. Certo? Já tinha terminado o mestrado, mas conciliei os dois escritórios. Trabalhava um período em um e um período em outro escritório. Qual foi a parte que você disse assim... Hoje em dia você ainda trabalha nesse outro escritório? Não, hoje em dia eu trabalho 100% no meu escritório. Qual foi o momento dessa decisão, de sair de lá e focar 100% aqui? Certo, eu passei, acho que um bom tempo nessa situação dos dois. Principalmente por quê? Porque inicialmente o meu escritório ele não conseguia andar sozinho. Ele não conseguia se manter. Então, eu realmente tinha que trabalhar em outro local para ter recursos para manter o meu escritório. Então, foi uma caminhada ali um pouquinho lenta, né? Realmente de batalha, de conseguir novos clientes. E aí, em um certo momento, eu realmente comecei a identificar que era o momento exato de partir para realmente fortalecer a minha advocacia do meu escritório. Saí do escritório que eu estava trabalhando para me dedicar 100% ao meu sonho, que o meu escritório é a realização do meu sonho como advogada. Ai, que lindo. Jô, na tua atuação hoje como advogada, você atua mais em qual área? Qual área que as pessoas podem te procurar? Certo, eu atuo hoje ajudando empresas, principalmente microempresas, a estarem com segurança jurídica, principalmente na parte preventiva, que o meu escritório a gente entende que a prevenção realmente ajuda as empresas a
evitarem demandas jurídicas. A gente quer justamente que as empresas não tenham que ter Passar. ações judicializadas. A gente sabe que é muito estressante chegar ali na frente de juiz, ter que se defender. Então, a gente dá esse suporte para as empresas, microempresas, para que eles tenham mais esse respaldo jurídico e consigam seguir o seu negócio sem essa preocupação. Qual que é a principal dificuldade que você encontra nesse mercado? Dos empresários, dos empreendedores te ouvirem e querer contratar esse serviço? Qual que é a principal dificuldade que você sente da parte deles para a contratação? A principal dificuldade é eles enxergarem que realmente eles precisam antes de ações judiciais. Essa é a nossa maior objeção. Porque geralmente os empresários, eles procuram os advogados só quando já tem uma ação trabalhista, já tem uma demanda tributária. Eles não enxergam que, se eles prevenirem aquela situação, eles vão ter uma economia, até por questões financeiras vão ter economia. E vão conseguir realmente ter mais seguranças na contratação, na questão trabalhista, na realização de contratos com fornecedores. Então, a segurança jurídica para eles é muito maior. Mas, realmente, a dificuldade é fazer eles enxergarem que realmente eles têm necessidade desse suporte jurídico. Quando eles vão por esse caminho de primeiro ter que ter o problema para depois tentar resolver, isso impacta muito no financeiro da empresa, né? Diretamente no financeiro, diretamente, porque as demandas são valores altos. Um contrato mal feito gera muitos prejuízos financeiros, às vezes multas rescisórias. Então, realmente, as questões jurídicas da empresa, elas devem ser observadas. E ter esse suporte é importante justamente por isso, para que não tenha esse prejuízo financeiro na empresa, que a empresa esteja regularizada de acordo com a lei. A gente sabe que tudo é regulado pela lei, principalmente no nosso país. Então, quanto mais segurança você tem, melhor você desenvolve o seu trabalho. Antes de conseguir aqui arrancar uma consultoria dentro do Poder do Salto, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, compartilhasse com mais empreendedoras, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você que está assistindo e também para suas amigas empreendedoras, para outras empresas. Compartilhe, transborde. E as pessoas conseguem ter acesso a você com essa consultoria, com essa informação. Porque, primeiro, na verdade, o que eu acredito que acontece muito com os empreendedores é que eles não têm essa informação, né? Então, eu acredito que a principal objeção ali é eles entenderem o que você faz, como você faz e como que ajuda dentro da empresa e pode deixar de acontecer muitos problemas, dores de cabeça, muito estresse, né, muitos problemas no financeiro, que tem problemas que realmente atacam ali o emocional, né, do empreendedor, passando por situações que era só ter prevenido no início. Então, como que você entrega essa consultoria? As pessoas podem te procurar, podem se informar com você sobre o que você entrega para minha empresa. Elas podem chegar para você e te fazer essa pergunta? Sim, o meu escritório está completamente disponível. Quando a gente chega na empresa, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico jurídico. Ou seja, a partir de uma conversa ali das necessidades, porque cada empresa tem suas peculiaridades. Então, a partir de uma conversa, a gente vai identificar os pontos fortes e os pontos mais fracos daquela empresa, e a partir desse diagnóstico, a gente vai dar um resultado e um organograma daquilo que a gente pode ajudar aquela empresa a crescer. Sim, você oferece essa assessoria, então sempre que ela tiver que fazer um novo contrato, sempre que ela tiver que organizar algo que mexa com a parte jurídica da empresa, ela pode né, olha, doutora, por favor, me salva aqui, porque eu estou precisando dessa informação, entender. Então, você faz também essa assessoria, esse acompanhamento? Sim, um acompanhamento, inclusive, do dia a dia, porque a gente sabe que surgem dúvidas no dia a dia, às vezes de uma contratação, às vezes de uma situação específica com o funcionário, às vezes eles entram em contato com a gente: olha, Jaciane, é um funcionário que está faltando, quais são os documentos que eu devo pedir ali para ele comprovar, para me abonar a falta, ou então para me descontar esse valor ali do salário do funcionário. Então, até esse acompanhamento diário, a nossa consultoria consegue realizar. Perfeito. Onde que fica o seu escritório? Meu escritório fica no Maiobã, no Paço do Lumiar, na Avenida 12. E qual que é o contato para as pessoas conseguirem chegar até você?
o nosso contato, primeiramente pelas redes sociais. Que eu acredito que é até mais fácil para as pessoas. Isso, pelas redes sociais. Nós temos 2 perfis, que um é do escritório de uma forma geral, que é o Alencar Lessa Advocacia, e temos também o perfil da consultoria, que é voltada para escolas particulares, que é uma consultoria que a gente tem, que é específica nessa atuação de direito educacional. Então, a gente tem um perfil específico para essa consultoria, que é o alencarlessa.consultoria. Interessante. Dentro desses Instagram já tem algumas informações, já tem alguns conteúdos que a pessoa pode... Isso, a gente produz constantemente conteúdos voltados para esse nicho empresarial e a parte de consultoria também. Existe desigualdade para as mulheres na liderança de empresas? Você enxerga isso também? É um problema? Infelizmente, é um problema, eu acho que não só da advocacia, como também do mercado de trabalho de uma forma geral. Eu, como advogada, eu enxergo, e eu acho que através de dados também, que existem muitas advogadas, inclusive o número de advogadas hoje é maior do que advogados. Nossa, eu não sabia. Mas, infelizmente, ainda existe uma discrepância entre advogadas na liderança. A maior parte são advogados. Então, assim, a desigualdade é bem aparente. Eu acho que muito pela questão das ideologias de gênero, né? Sim. Eu lembro que logo após eu ter minha filha, que eu ia para entrevistas, e nas entrevistas eles perguntavam se eu tinha filho, perguntavam se eu tinha rede de apoio, se eu tinha onde deixar minha filha. Então, eu acho que o mercado de trabalho ainda tem muitas dessas objeções, né? Objeções. Sim. E essa disparidade entre aquilo que é aceitável no homem e aquilo que é aceitável na mulher. Você acredita que para tentar, pelo menos, resolver parte desse problema que existe até mesmo nesse processo de contratação, você acredita que falta mais informações dos próprios empresários em entender, né, que isso não vai fazer com que a mulher seja irresponsável, por exemplo, com as demandas dela? O que você acha que poderia ser feito? Eu creio que é justamente isso. Essa conscientização, as informações. Hoje existem muitos direitos das mulheres. As mulheres também têm que conhecer o direito delas, porque eu acho que a partir do momento que você conhece o seu direito, você consegue ali garantir que realmente eles sejam efetivados. A adoção de políticas públicas também voltadas para o incentivo da mulher dentro do mercado de trabalho também são essenciais. Perfeito, muito interessante. O que você gostaria que as mulheres mais entendessem sobre empreender na advocacia? Que empreender na advocacia é possível, mas também é desafiador, todo mundo é capaz, eu acho que todas as mulheres são capazes de chegar onde eu estou, graças a Deus. É claro que foi com muita luta, mas que realmente é algo que vale a pena, é algo que dá uma satisfação realmente pessoal, de desenvolver aquilo que a gente aprende, né, no dia a dia e poder garantir ao nosso cliente um atendimento de maior qualidade. Qual que é a tua visão de futuro para o teu escritório? O que você gostaria que ele alcançasse dentro das empresas e instituições? Eu gostaria que meu escritório crescesse, continuasse crescendo, sendo referência empresarial. A gente tem uma atuação muito forte em microempresas, então a gente tem esse atendimento, essa visão mais apurada em relação aos microempreendedores, que muitas vezes não têm esse suporte jurídico, né, necessário. Então eu gostaria realmente que meu escritório fosse referência nessa área. A gente tem desenvolvido, tentando aprender e compreender mais, cada vez mais essa área. Então é isso, crescimento e alcance cada vez mais desse microempreendedor. Perfeito. O que você gostaria de dizer para as mulheres que estão nos ouvindo agora em relação em algumas situações nós pensamos sim em desistir, né, do nosso propósito, do que fazemos, do que escolhemos. Eu acredito que em algum momento você pode ter passado por alguma questão emocional que te fez pensar, meu Deus, e agora? Eu continuo, coloco mais força nisso aqui?
ou talvez eu pensei em algum momento em desistir. O que você gostaria de falar para essas mulheres que pensam que a situação as faz, né, muitas vezes pensar na desistência? Qual que é o teu recado para essas mulheres? Primeiramente, que não desistam. Empreender não é fácil, mas é algo realmente que é possível se você tiver realmente dedicação e querer persistir naquele seu sonho. Desafios a gente encontra sempre, a gente vai encontrar desafios na vida inteira. Então, a gente não pode desistir nos primeiros. É claro que, às vezes, bate aquela vontade de desistir, Sim. porque tem dias que tá bem, tem dias que não tá. A gente sabe que empreender tem um mês que é bom, tem um mês que não é, e na advocacia não é diferente, principalmente porque a gente presta serviços, então não tem um produto ali, o produto é o nosso conhecimento. Então tem dias que realmente é muito bom, mas tem vezes que não é, e quando não é, às vezes a gente fica desanimado, mas que esse desânimo seja só momentâneo. Porque realmente, enquanto você se dedicar e realmente focar nos seus objetivos, vai dar certo. Então, não desistam e persistam no caminho que realmente vai ter êxito. Olha só, em todos os mercados tem dificuldades, tem situações que vão te oprimir mesmo, tem situações que vêm para puxar nosso tapete, tanto em relação a pessoas próximas a gente quer que o outro também acredite na gente, mas tenha o seu compromisso com você mesma. Você é a principal pessoa que não pode desistir de você, você é a principal pessoa que precisa confiar em você mesma. E para você ver, uma advogada brilhante aqui, falando que ela também já passou por dificuldades, mas que ela não desistiu, e isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Teve momentos que você precisou ter uma coragem que você não desconhecia? Teve algum momento que você disse assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, quando você viu, nossa, eu passei por isso, eu consegui passar por isso? Teve algum momento? Eu já tive muitos momentos assim, eu acho que o maior foi justamente quando eu decidi sair de um emprego para ir realmente empreender. Eu acho que foi ali um ponto realmente crucial na minha vida. Eu enxerguei que aquilo ali seria um ponto divisor de águas, porque não é fácil tu ter aquela estabilidade e investir em algo que talvez te dê um retorno, talvez não dê, mas eu acreditei muito no meu trabalho, naquilo que eu sabia que eu podia entregar. E confiei, e fui. E tá dando certo, graças a Deus. Como que foi os primeiros meses ali de você não ter mais aquele fixo, né, ali, aquela segurança que o fixo traz? Como foi os primeiros meses para você? Foi tenso, foi muito tenso, na verdade. Sentiu medo? Muito medo de não dar certo, muito medo de não conseguir ali cumprir com as questões financeiras, principalmente porque eu tenho uma filha, então tem escola, mas eu também tenho um suporte muito bom do meu marido, que sempre me apoiou muito e sempre comprou todos os meus sonhos, graças a Deus. E é isso, mas é um momento desafiador, um momento que realmente tu precisa ter coragem para tomar essa iniciativa, mas eu incentivo todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu sei que vivem uma situação como essa, de querer empreender, de querer acreditar na sua capacidade, que realmente é algo que é possível, que a gente tem que acreditar de verdade naquilo que a gente entrega no nosso trabalho, que tudo vai dar certo. Excelente. Eu acredito que muitas mulheres devem ter o receio, né, de chegar a você e, poxa, como seria ter essa assessoria jurídica dentro da minha empresa, né? Eu acredito que passa pela cabeça das pessoas que, nossa, deve ser um valor, assim, exorbitante, né? Deve ser muito difícil e tudo. Mas eu gostaria de encorajar as mulheres a irem se informar, a irem saber, porque às vezes a gente fica nessa de, ai, não, eu não vou agora. Não, quando você vê, tá com um problemão que vai te gerar muito mais dor de cabeça, e aí sim vai mexer muito no teu financeiro. Sim. Né, do que você ir antecipadamente. A gente já ouve muito que antecipação é poder. Então, quando você deixa a tua empresa
no meio da sorte, de que talvez dê certo, de que talvez não apareça nenhum problema, que talvez não apareça nenhum colaborador aí, né? Às vezes a gente, fazendo algo errado, a gente não sabe que está fazendo errado, então é muito melhor que você comece a andar com mais clareza. O empreendedorismo por si só, ele já é um tiro no escuro. Sim. Então, se a gente puder, né, se cercar de pessoas, de excelentes profissionais, que possam nos guiar, nos orientar e nos direcionar, é muito melhor, é muito mais tranquilo, é muito mais leve, você está assessorado, e isso é um valor, assim, inestimável, não é isso? Sem dúvidas. Eu acho que a tranquilidade de ter uma assessoria, de ter um acompanhamento, faz com que teu trabalho seja desenvolvido de uma forma mais realmente tranquila, né? A gente, como escritório de advocacia, a gente também tem esses suportes e a gente entende que a gente não sabe de tudo. A gente não domina tudo, a gente tem ali um conhecimento jurídico, mas eu não sou contador, então eu não sei fazer contabilidade. Então a gente precisa de um suporte, a gente precisa de profissionais que dê essa tranquilidade, dê essa segurança para que a gente conduza da melhor forma os nossos trabalhos. E é isso que a gente tenta dar para as empresas, esse suporte. Isso é excelente, porque quando... Eu sou mentora de negócios, né? Eu lidero mulheres, então, assim... Acredito que muitas alunas estão assistindo agora. Gente, ter uma assessoria jurídica, ter a contabilidade, ter esse encorpamento, né, de empresa mesmo, essa postura de empresária, ela precisa começar a existir em você, porque isso impacta até no próprio valor que você tem por si mesma. Porque no mercado, muitas vezes a gente encontra pessoas que não querem pagar o nosso preço, né, que não valorizam o nosso trabalho, mas muitas vezes você não está valorizando, não tendo realmente assessoria, não tendo acesso à informação, até para você saber se posicionar no mercado, é importante e é interessante que você se cerque de bons profissionais. Quando você olha para sua empresa e você vê, nossa, eu estou cercada de excelentes profissionais, e alguém vem e desmerece teu preço, você vai dizer, nossa, essa pessoa não está pronta para ser meu cliente, né? Meu cliente está em um outro patamar, em um outro momento. Então, nesse momento, essa pessoa não está apta a me contratar ou a contratar o meu serviço. Isso vai te dar um valor de forma consciente e inconsciente para que você tenha essa valorização pessoal e profissional. Acredito que faz muito sentido para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, e o quão é importante estar cercada de bons profissionais, porque o preço da ignorância é caro demais. É caríssimo, realmente é muito caro. Então, gente, eu espero que vocês sigam essa mulher maravilhosa que está aqui. Fala pra gente de novo teu arroba. É alencarilessa.consultoria e o Alencar e Lessa é advocacia. Perfeito. Sigam na rede social. Fala assim, olha, eu te vi lá no Poder do Salto. E eu quero saber tudo aí. Eu tenho uma empresa aqui, eu tô precisando de ti. Vai lá falar com ela, que eu tenho certeza que ela vai te receber super bem. Ela é super acessível. Desde o momento que a gente conversou no WhatsApp, ela sempre me respondeu ali atentamente. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Verdade, é bem tranquilo, viu? É bem tranquilo. Então, não fique aí atraindo problemas para você, pelo amor de Jesus. Vamos começar a se informar e ter o direcionamento correto. É isso. E eu fico muito lisonjeada, né, de estar aqui nesse espaço justamente falando daquilo que eu mais gosto, que é do meu trabalho. Então, que vocês todas se sintam à vontade de conversar comigo, que eu vou esclarecer como é que a gente pode ajudar ali a sua empresa a ter um êxito, a ter uma segurança jurídica. Ah, me veio uma pergunta agora aqui. Quais são os principais problemas que você encontra nas empresas? Geralmente, o calcanhar de Aquiles das empresas é o trabalhista. É esse contato ali com o funcionário. Geralmente as nossas demandas são de natureza trabalhistas, tanto contratuais, às vezes o funcionário é contratado ali como prestador de serviço, às vezes não tem um registro na carteira, então a maior parte dessa demanda é realmente nesse contato entre empregado e empregador. Olha, fiquem de olho, não percam essa oportunidade. E esse foi mais um Poder do Salto.
Doutora, muito obrigada pela tua presença. Foi enriquecedor essa nossa conversa e foi muito informativa para quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Estar aqui é realmente uma honra para mim, porque realmente é um local de fala, um local em que as mulheres expõem, né, a sua vivência. Então, falar de mim, falar do meu escritório, que é a minha grande paixão, me deixa muito feliz. Realmente, muito obrigada. Obrigada por ter tido essa decisão de empreender, porque olha só, né, os lugares que você começou a acessar e as mulheres que vão precisar muito de você. Que bom que você decidiu não desistir. Obrigada. Obrigada, gente. Esse foi mais um Poder do Salto. Compartilhem, sigam, se inscrevam no canal para que você não perca as notificações, os próximos episódios que nós estaremos aqui, sempre visando trazer informações, direcionamentos, o que vai somar com a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.